Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Curiosidades aqui no Falando Nisso. Aproveitando o ritmo de mudanças no governo e a saída da Dilma iniciada e consolidada na quarta-feira da semana passada através do processo de impeachment. Mas você sabe o que é processo de impeachment? Mas é claro, com certeza você sabe o óbvio, um processo de cassação do mandato e afastamento das funções do chefe do Poder Executivo. Mas você sabe de onde veio? Suas origens? Escrever impeachment, você sabe? Admita, não é tão fácil assim. E aí, gostou? Então se ajeita na cadeira porque tá começando. O impeachment, podendo ser traduzido como impugnação de mandato, tem sua origem inglesa e surge por volta dos séculos 13 e 14, como instrumento de instauração de uma investigação contra alguém acusado pelo clamor público no âmbito do parlamento. No famoso caso do Lord Latimer, em 1376, representou uma primeira racionalização do processo de impeachment, estabelecendo que seus réus fossem somente agentes políticos e que as penas cabíveis pudessem variar desde a perda do cargo até castigos corporais e penas de morte. A Câmara dos Comuns seria responsável por causar a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns seria responsável por acusar, e a Câmara dos Lordes responsáveis por julgar o réu. Lembrando que a partir da doutrina do The King Can Do No Wrong, que pregava que o rei não era responsável pelos seus atos, apenas ministros e conselheiros poderiam ser submetidos a julgamento. Nos séculos XV e XVI, há um recuo da utilização do impeachment no parlamento. Já no século XVII, os comuns buscavam processar politicamente o Sir Giles Mompesson. Recorreram novamente ao Instituto do Impeachment, procedimento levado a cabo somente pelo parlamento e que não estava sujeito ao poder de perdão do rei. Após a condenação do Sir Mompesson, os comuns passaram a processar vários importantes políticos do reino, para se livrar do longo processo de impeachment que gerava impopularidade e que podia culminar em gravíssimas penas. O ministro ou conselheiro renunciava antes mesmo da instalação do processo. Daí que esses políticos que não agradavam os parlamentares não ficavam no cargo por muito tempo. Apontava-se esse costume decorrente do impeachment foi uma das principais causas do fortalecimento político do parlamento inglês e do processo histórico e da construção do parlamento naquele país. Enquanto outros procedimentos para processar agentes políticos mais simples e com penas mais leves eram criados e utilizados na Inglaterra e nos Estados Unidos, importavam primeiro para as constituições de Virgínia e de Massachusetts e depois para a Constituição Federal, o Instituto do Impeachment. Nos Estados Unidos, o impeachment se torna um procedimento intrinsecamente político, com penas políticas apenas. A obsessão dos Founding Fathers com o controle do poder resultou na criação de mecanismos de responsabilização do presidente e dos demais agentes públicos, com a possibilidade de afastamento do cargo em caso de traição, suborno, altos crimes e até mal-condutas. O impeachment no Brasil foi inserido primeiramente na Constituição de 1891. Com inspiração na Constituição dos Estados Unidos, passou a estar previsto em todas as constituições posteriores. O procedimento, hoje delimitado na Constituição de 1988, determina a passagem do processo pelas duas casas do Congresso, exigindo em cada casa uma votação expressiva de 2/3. Além disso, prevê o afastamento do presidente por 180 dias após a instalação do processo e também lhe garante ampla defesa e contraditório. Por se tratar de um procedimento extenso e traumático, o impeachment deve ser levado a cabo preferivelmente em casos de gravíssima crise institucional e de incomutável rejeição popular e política. Não obstante, não basta a rejeição. É preciso que haja o cometimento de uma falta grave, prevista constitucionalmente e que chamamos aqui de crimes de responsabilidade. O julgamento político deve ser realizado com respeito total à Constituição e à lei. A partir de uma acusação com base nesses crimes políticos, o direito constitucional, portanto, delimina um espaço institucional de resolução desse tipo de crise política grave, a qual seria normalmente resolvida por meio da força, com a invasão do gabinete com armas e tal. No Paraguai, o processo de impeachment contra Fernando Lugo durou somente 2 dias. 2 dias para a abertura do processo, acusação, defesa, julgamento e condenação.
Em 2 dias não há como produzir uma acusação bem fundamentada, não há como elaborar uma defesa, não há como apreciar o caso e julgá-lo com serenidade. Não há como a sociedade se mobilizar. Os advogados do presidente buscaram garantir o prazo legal de 18 dias para a elaboração da defesa, mas não teve sucesso. Não há procedimento constitucional quando ele está fundado em inconstitucionalidades. Pois é, gente, aqui no Brasil, essa história aí da saída da Dilma com a dúvida se foi ou não foi golpe ainda dá muito pano para manga. É preciso ter muito cuidado com essa nova modalidade de golpe dentro da institucionalidade. Tal golpe, como aconteceu no Paraguai, usurpa para si a legitimidade constitucional e, ao fazer isso, desfere na Constituição e na história do constitucionalismo. Um golpe cruel e irremediável. E é isso, pessoal. Nos conte, você aprova ou reprova a saída da ex-presidente Dilma? Sua opinião é muito importante para nós, então compartilhe a sua conosco. Sugestões para novos vídeos também são muito bem-vindas. Essa semana, acompanhe o nosso site uma ótima matéria sobre supostos golpes políticos na história do Brasil. Tá muito interessante, tá bem informativo. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like e aquela compartilhada para dar uma força no nosso trabalho. Até a próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário. E tchau.